Você está com dificuldade para vender o seu livro, ou você publicou o seu livro, não conseguiu vender o quanto você gostaria, ou até mesmo tem medo de publicar o seu livro e não conseguir vender? Então presta muita atenção nas dicas que eu vou dar aqui para você até o final desse vídeo, porque eu vou te contar nesse vídeo a estratégia de cinema que o cinema aplica para conseguir fazer os filmes logo na estreia já serem um grande sucesso e que você também pode aplicar para vender muito mais o seu livro. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. Então, se você se interessa por esse assunto, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma dica por aqui. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá. O que você precisa fazer para conseguir vender muito mais livros? Essa dica que eu vou te dar aqui agora pode até mesmo fazer você conseguir destravar essas vendas aí se você publicou esse livro e não conseguiu vender nada, ou então se você ainda nem está com o seu livro publicado, também presta atenção se você ainda estiver na parte da escrita aí, para você não acabar passando por essa situação que tantos autores passam, que é de publicar um livro, ficar esperando ele se vender sozinho e nada acontecer, e não ter nem zero vendas, ter vendas negativas. Então, para isso não acontecer com você, já presta muita atenção para você saber o que fazer na hora que você tiver indo publicar o seu livro, até porque essa estratégia que eu vou te ensinar aqui hoje, você não vai nem precisar esperar estar com o livro publicado para aplicar. Antes mesmo de estar com o seu livro publicado, você já tem que começar a fazer isso que eu vou te falar aqui agora. Eu quero trazer essa técnica aqui para vocês fazendo uma análise do que o cinema faz quando um filme vai ser lançado. Eu comecei a observar várias empresas cinematográficas e comecei a ver um padrão entre o que eles fazem para o filme já sair no cinema já estourado. Não importa se é bom ou ruim, as críticas que vai receber. Tem um fato que a gente não pode negar, que assim que o filme é lançado já tem milhões de pessoas assistindo no mundo inteiro. Então como que eles fazem isso? A primeira coisa que eles fazem é a seguinte: pelo menos 6 meses antes eles já começam uma estratégia de divulgação intensa nas redes sociais, anunciando que o filme vai sair no dia tal, ou então às vezes nem diz dia tal, só diz em breve nos cinemas. Então você já vai ficando mega curioso para saber. Mas segundo as minhas estimativas, eles fazem isso em um período de 6 meses, praticamente 5 a 6 meses antes do filme ser lançado. E aí o que eles fazem? Eles investem muito em parcerias com influenciadores que divulgam sobre o filme, que já começam a postar suas teorias, expectativas em relação ao filme que está por vir. Levantam uma galera, uma comunidade de fãs que já começam a teorizar sobre o que vai rolar no filme. Então isso é uma coisa que eles fazem com muita intensidade e, claro, investem muito no marketing pesado, investem mesmo dinheiro para conseguir fazer esse anúncio do grandioso filme que está por vir chegar em muito mais pessoas. Já começa a divulgar trailer, já começa a divulgar spoilers, trechos do filme, e tudo isso vai gerando aquela curiosidade no pessoal, e quando o filme é lançado, pronto, tá todo mundo doido, ansioso para ver. E aí tem um outro fator: se a qualidade do filme não foi tão boa, se o filme não for tão bom assim, vai receber um monte de crítica negativa que vai naturalmente prejudicar a bilheteria do filme depois, porque vai um monte de gente ver esse filme. E aí o pessoal começa a criticar, falar: não era tudo isso, não era isso tudo que eu tava esperando e tudo mais. E aí o filme acaba sendo um fracasso por conta disso. Então o que a gente pode aprender com essa estratégia que o cinema faz aplicando agora no nosso mundo literário? Estratégia poderosa para você vender muito mais livros é você justamente, já a primeira coisa, começar fazendo essa divulgação com antecedência. Não é esperar o livro estar publicado, 3 semanas depois a gente começa a fazer o marketing. Quanto antes você começar a divulgar, mais você vai conseguir já atrair os seus leitores, gerando essa curiosidade nos seus leitores, aplicando já o gatilho mental da curiosidade, aplicando o gatilho mental da antecipação e já criando ali uma comunidade de leitores que vão estar ansiosos para saber mais sobre o seu livro. Então, muitas vezes postar trailers, postar aqueles aesthetics, né, aquelas fotos do livro, fazem a pessoa já ficar com vontade de saber mais. Se o seu livro ainda não estiver registrado, como é que você faz uma divulgação 6 meses antes se você ainda nem terminou de escrever o livro? Não fale exatamente sobre o que é a história, o título do livro, sinopse, nada disso você vai divulgar. O que você vai divulgar nesse momento são coisas assim que não vão prejudicar.
São pequenos spoilerzinhos, por exemplo, o gênero do livro. Tipo, você já começa a anunciar que vai sair um livro de ficção científica e fantasia, que vai ser extremamente emocionante, que vai ser muito inspirador, e você já começa a gerar essa curiosidade no seu leitor. Você pode divulgar um book trailer, você pode divulgar algumas imagens do livro. Isso tudo aí já começa a criar essa antecipação para o seu grandioso lançamento aí. E uma outra coisa que acontece muito é você fazer parcerias com influenciadores. Quando você faz parcerias com influenciadores desse mesmo gênero, né, que você tem que analisar isso. Se você for fazer parceria com influenciador, você tem que ver se esse influenciador costuma divulgar um livro do gênero que você escreve, senão não vai fazer muito sentido, não é lá que está o seu público. Então buscar fazer essas parcerias com influenciadores também ajuda a trazer ainda mais essa antecipação, ampliar ainda mais o público para onde você vai chegar, alcançar com esse livro. E uma terceira estratégia poderosa é você fazer pré-vendas. Então fazer uma boa pré-venda é algo que faz você vender muito mais, você já explodir, já ser um sucesso de vendas antes mesmo do livro ser publicado. Porque qual que é a lógica da pré-venda? Quando você faz uma boa estratégia de pré-venda, porque se você não fizer uma boa estratégia com um método para fazer essa pré-venda, você vai acabar não vendendo nada. Então você vai ser uma pré-venda fracassada. Então você tem que fazer uma boa estratégia de pré-venda, e nisso que você faz a pré-venda, você já consegue vender um monte de livros antes mesmo do lançamento. Porque a pessoa só vai comprar o seu livro, mas não vai receber. Você não precisa nem estar com os livros com você para você poder fazer essa pré-venda. Você pode fazer sem ter o livro, sem ter tudo pronto ainda. E as pessoas já vão comprando, já vão garantindo o seu. E aí quando você lança oficialmente, dia do lançamento oficial, já tem trocentas vendas lá, uma galera que já comprou só esperando receber o livro. Então isso já faz ser um grande sucesso também. Isso é um dos grandes sucessos, os segredos para ser um best-seller, né? Você pode perceber que a maior parte das pessoas que são best-sellers fazem essa estratégia. Por quê? Eles fazem uma boa pré-venda, e como o best-seller tem que ser um pico de vendas em pouco tempo, eles consideram que a venda é a partir daquele dia do lançamento. E aí já tem 1000 vendas antes, que a pessoa está ali um mês vendendo na pré-venda, e ela soma todas aquelas vendas que no dia do lançamento ele vai enviar. Então isso também ajuda você a ter um sucesso maior aí nas suas vendas. Mas como eu falei, contextualizando, voltando ali pro filme, o que eu falei pra vocês do sucesso de bilheteria, né? Se o filme não for bom, o que acontece? Toda a galera que foi assistir teve um boom de bilheteria, foi uma galera assistir para ver qual era o negócio, que foi altamente divulgado, o pessoal vai tudo curioso para saber qual é o filme. Chega lá, não era aquilo tudo. Aí o pessoal se decepciona e faz como? Daquele momento em diante começa a cair a bilheteria. As pessoas não vão querer ir lá assistir porque tá um monte de gente falando mal do filme. Então se você pode até fazer um marketing poderoso, investir num marketing incrível, vender pra caramba. Se seu livro não for bom, se você não usou as técnicas de escrita, se você não escreveu o seu livro da forma certa, com as técnicas certas, escreveu puramente na base da inspiração, teve uma ideia, sentou, saiu escrevendo, não sabe nem se está certo ou não que você escreveu, se usou as técnicas de escrita, pode ser que aconteça algo assim, viu? Porque não adianta nada você ser best-seller e todo mundo falando mal do seu livro, vendeu um monte. Já aconteceu isso muitas vezes, a pessoa vende um monte de livros e a pessoa nunca mais quer ler livro daquele autor, porque o livro não era bom, não foi tão bom assim, leitura cansativa, achou furo de enredo e inúmeros outros fatores. Então a gente não quer isso, você não quer causar esse efeito no seu leitor. Então você tem sim que escrever um bom livro para poder publicar e vender muito esse livro, porque não adianta nada você vender muito e só receber crítica negativa e também não conseguir fidelizar nenhum leitor. Então isso é uma coisa que você tem que pensar. Antes da estratégia de marketing existe uma boa estratégia de escrita e uma boa estratégia de publicação. A gente precisa ter tudo isso para conseguir fazer um livro de sucesso, né? Um livro de sucesso não é só uma dessas coisas. Um livro de sucesso consiste nesses 3 pilares: uma boa estratégia de escrita, uma boa estratégia de publicação e uma boa estratégia de vendas também. Então no meu treinamento eu ensino como vocês fazerem tudo isso, todas essas etapas. Então lá vocês têm acesso a todas essas técnicas, tanto da escrita quanto da publicação independente, sem editora, e também a parte das vendas, da divulgação. Então tudo isso faz muita diferença para você conseguir fazer todo esse processo com leveza, com facilidade, sem muita dificuldade para conseguir aplicar tudo isso e ainda assim conseguir vender, mesmo sendo um escritor iniciante. Porque isso é importante, você saber, você ter essa perspectiva de que sim, mesmo sendo iniciante, mesmo tendo 200 seguidores nas redes sociais, você consegue também
ter um livro de sucesso, conseguir vender muito, no mínimo fazer uma boa renda extra com os seus livros, dependendo da estratégia de publicação que você escolher. Tem uma aluna no treinamento que só aplicando as técnicas de marketing que ela aprendeu lá, ela já estava com vários livros publicados na Amazon há anos, e o máximo que ela conseguia era R$10 por mês vendendo livros na Amazon. Depois do treinamento, em menos de 5 meses, ela faturou mais de R$2.000, R$2.100 e poucos da última vez que eu vi, né, a planilha. Já passou mais tempo desde que ela me mostrou, pode ser que seja mais do que isso hoje, e só aplicando essas técnicas de marketing. Então tudo isso faz muita diferença. Então se você quiser entrar na lista de espera do meu treinamento, se não tiver nenhuma turma aberta nesse momento, porque a gente abre só algumas turmas por ano, né, você pode conferir no link aqui na descrição do vídeo e entrar na lista de espera para você poder fazer parte da próxima turma do meu treinamento também. Então comenta aqui o que você achou dessas dicas, compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.